Gostaria de convidar nessa hora o pastor Valdivino, o bispo Valdivino, para estar aqui ministrando. Nós vamos iniciar hoje, uma série de estudos sobre escatologia, e o pastor vai estar falando mais sobre isso. Quer que ore por você? Pode orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos a vida dele diante do Senhor. Pai, te agradecemos, Pai, por essa inspiração, por essa direção que o Senhor deu para o bispo José Quirino, para estar ministrando esse tema aqui hoje, durante essas semanas que se seguem. Nós te louvamos e te agradecemos que nós possamos ser fiéis também, querendo crescer na presença de Deus, na aquisição desse conhecimento sobre a segunda vinda de Cristo. Papai amado, aprisiona os nossos pensamentos, cativa eles, Pai, e nos dê revelação, iluminação e sabedoria para crescer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo, bispo, nessa nova etapa desse estudo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estarmos aqui nesta manhã para estudarmos a palavra do Senhor nesse domingo, E dia de também celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Aleluias. Nós começaremos nesse domingo esse estudo de escatologia e vamos seguir por alguns domingos, talvez 7 ou 8 domingos, falando desse tema. Mas antes de adentrarmos, abra sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel. Enquanto você abre e deixa aí aberto o capítulo 9, a Bíblia nós a temos como a palavra revelada de Deus para nós. E nela nós temos o plano de Deus para a igreja e para a humanidade, não é só para a igreja, para toda a humanidade. Tudo que Deus quis revelar ao homem, tudo que Deus quis dar de direção ao homem, Ele permitiu que fosse escrito na Bíblia. Aquilo que é necessário para nos mostrar o caminho, para nos alertar, para trazer para nós direção. E a área que trata de como Deus vai finalizar todo esse processo é a área da escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Na ótica de Deus, o final já aconteceu. Na ótica de Deus, na visão de Deus, no tempo de Deus, todas as coisas já aconteceram. O anticristo já veio, a igreja já foi arrebatada, os salvos já foram para a glória, tudo já aconteceu. Para nós é que ainda ou são eventos futuros, E isso é a escatologia. E a escatologia, ela está na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. É claro que nós vamos encontrar livros mais específicos que tratam desse assunto, e nós vamos encontrar também textos bem específicos também dentro de cada livro, que tratam também de assuntos bastante revelador, sobre esse assunto. As profecias, eu preciso fazer essa introdução para que nós entendamos, as profecias de Deus, todas, do Antigo Testamento, do Novo, tudo, as profecias, a primeira coisa que a gente precisa conhecer um pouco é como interpretar as profecias. E as profecias, elas
segundo os melhores e maiores estudiosos, e você mesmo lendo a Bíblia, você consegue perceber isso, que as profecias, elas têm dupla realizações, ou interpretações, se você queira assim, e até 3, tá? Como assim? Se você olhar, por exemplo, o livro de Zacarias, quando ele começa a trazer as suas profecias, é um período depois do cativeiro, e ele está falando sobre o povo em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ler aquelas profecias, você perceberá que parece, algumas partes, relaciona com Jerusalém daquele momento em que eles estavam vivendo, né? Os exilados voltando do cativeiro, as pessoas ali em rebeldia a Deus, mas ao mesmo tempo você percebe a profecia também mencionando um tempo futuro, mencionando situações que não condiz com aquilo, com aquele momento ali, que não condiz com aquela situação. Ele começa a relatar, por exemplo, quando ele fala no capítulo 14 da santidade, ele diz que tudo será santo, tudo já era santo, até os cavalos era santo, e Jerusalém é o lugar de abençoar toda a humanidade. Então ele já não está falando da Jerusalém terrestre, ele já está mencionando o que irá acontecer, né? Por isso que compreender as profecias, especialmente as que tratam de escatologia, é preciso que nós tenhamos esse entendimento primeiro, tá? E compreender, por exemplo, quando Deus fala nas profecias, quando trata da restauração de Jerusalém, nós vamos ver que cumpriu quando Zorobabel, Esdras, Neemias voltou para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, para restaurar Jerusalém. Só que Daniel, aqui, ele está onde? Ele está na Babilônia. Daniel está cativo na Babilônia, e essas profecias, agora, elas vão falar daquela restauração lá, mas elas vão apontar para uma restauração futura, elas vão apontar para um tempo muito na frente. Aí, você pode perguntar, por que é assim? Lembra que eu comecei dizendo que para Deus todas as coisas já estão realizadas? Então, quando ele traz a revelação da profecia para o profeta também não consegue adentrar na dimensão em que Deus está. Ele consegue relatar, mas há muitas profecias que os próprios profetas profetizaram, eles não conseguiram entender também, mas eles relataram o que Deus havia mostrado para eles, justamente por causa dessa dimensão de Deus, aonde tudo já aconteceu, aonde não há uma divisão, e aí essa revelação, então, essa profecia, ela é trazida para o ser humano, que é limitado, que está dentro de uma cronologia, tá? E nesse capítulo agora que nós vamos ler de Daniel, ele vai falar isso, que quando Jeremias profetizou o cativeiro de Babilônia, profetizou que o povo de Israel, ou especialmente a parte de Judá, iria para o cativeiro na Babilônia, por causa da rebeldia e da desobediência de Deus, no plano de Deus, Deus já sabia de tudo isso. Tanto que nós lemos textos, muito antes, que diz para ele, eu vou te tirar de lá, sem antes eles nem terem ido. Vocês vão para lá, vão ficar e depois vão retornar. E Jeremias, ele profetizou isso. Ele deu até o tempo em anos em que Israel ou Judá iria estar lá na Babilônia. E Daniel, estando lá e passou por muitos anos, ele foi para a Babilônia, segundo alguns, em torno aí de 20 anos, 21 anos de idade. E ele fazia parte da cúpula ali de Judá, ele fazia parte dos príncipes, ele era muito bem educado
tanto na lei de Israel, quanto nas instruções ali das leis de Israel. E ele então assume posições muito importantes dentro da corte da Babilônia. E ele passa pelo menos 70 anos, segundo os estudiosos, vivendo lá. E aí, depois desses 70 anos que ele está lá, o que ele vai dizer nesse capítulo que nós vamos ler? Ele vai meditar na profecia que Jeremias havia profetizado. E ele então vai começar a entender e dizer, olha, se é ou se são 70 anos que nós vamos estar aqui, esse tempo está chegando. Mas eu ainda não consigo saber se o que Jeremias profetizou, de fato está concretizando agora. Então ele vai orar, que é esse capítulo que nós vamos ver aí agora, capítulo 9, versículo 1, vamos ler até o 29, diz assim: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiristes a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do teu servo,
Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Verso 20. E enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer a sua súplica, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Aqui começa então a profecia das 70 semanas de Daniel, né? Percebemos na leitura que Daniel está orando, está confessando a Deus o pecado do seu povo e fazendo um clamor para que Deus viesse então trazer esclarecimento, trazer revelação e socorresse o seu povo. E o anjo então vem, Gabriel vem agora para quê? Para ajudar Daniel a entender a profecia que Jeremias havia dado. E o anjo, no primeiro versículo desse nosso estudo, é o 24. O anjo, então, começa dizendo para ele, né? No 23 ainda, no finalzinho, portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Verso 24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Amém? Aqui então, irmãos, nós vamos entrar na nossa no nosso estudo então da profecia das 70 semanas, tá? E no decorrer nós vamos conseguir decifrar esse versículo 24 até o 27. Veja que a coisa é tão complexa que Daniel orou pedindo a Deus o entendimento. O anjo veio e disse a ele: preste atenção, a revelação é essa, e é do 24 ao 27, aonde estão o relato das 70 semanas. E esta profecia das 70 semanas, ela não abrange só o que Daniel pediu sobre o povo de Israel, o povo judeu, mas o anjo ele vem trazer
uma revelação, Deus permite que ele traga essa revelação, desde aquele ponto da restauração de Jerusalém até a consumação dos séculos. Só que aí é que precisa da gente entender várias outras passagens, vários outros textos para compreender. Vamos adentrar aqui. As 70 semanas de Daniel é uma profecia messiânica que Deus revelou a Daniel para mostrar os eventos futuros que precederiam a chegada do ungido, Cristo, até sua morte. Então, quando você vê aí até a chegada do ungido, o ungido é quem? Cristo. Tá? Essa é o entendimento. O estudo das 70 semanas é muito importante na escatologia, porque elas se cumpriram literalmente e pontualmente dentro da história, com os devidos registros para se consultar. Essas 70 semanas, nós vamos ver, está na revista muito mais explicado do que está aqui. Estas 70 semanas são semanas de anos, tá? São semanas simbólicas, referindo-se a anos, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns textos também, para que nós possamos entender. É importante também saber que essas semanas são semanas de anos, ou seja, cada semana são 7 anos, ao invés de 7 dias. É uma linguagem simbólica para descrever uma cronologia dos eventos futuros. Então veja que Deus e o povo de Israel faz uso de uma linguagem bem própria deles, tá? Por isso que há uma necessidade de interpretar, de entender primeiro a visão que Israel tinha sobre o que é semanas de anos, para que nós possamos entender então esse evento das 70 semanas, ok? Então, se são semanas de anos e tem 70 semanas, então significa que são 70 vezes 7, que daria 490 anos. O que o anjo está ali já resumindo para você, porque aqui é uma matemática, o que o anjo diz para Daniel: olha, no momento em que acontecer a assinatura do decreto para reconstruir Jerusalém, você pode contar 70 semanas que o fim do mundo, tá? Para que nós entendamos, estará acontecendo. Tudo iria resumir nisso. Prosseguindo. São 70 semanas de anos, que seria 70 vezes 7 anos, igual 490 anos. Qual que é o grande problema dos estudiosos dentro da escatologia, tá? Que nós temos hoje? É que só cumpriu 483 anos e restam 7 anos por vir, ou uma semana. Resta esses 490 anos, a partir do momento que Jerusalém começou a ser restaurada, edificada, está na história o registro. Você pode consultar livros de história, que está lá o rei Artaxerxes assinando o decreto, permitindo que Neemias voltasse para Jerusalém, para começar a reconstrução da cidade, do muro, de tudo que estava lá. O rei Ciro, ele permitiu que voltasse, mas quem assinou para poder reconstruir foi Artaxerxes, e nós vamos ver isso no próprio livro de Neemias também. As 70 semanas de anos são divididas em 3 etapas: 7, depois mais 62, mais 7, igual 490 anos. Essa divisão aqui, o anjo está dando aí no próprio versículo. Eu não vou ler agora, porque ele está bem dividido mais na frente. A primeira etapa, 7 semanas, igual 49 anos. Esse 49 anos aqui, para a edificação de Jerusalém e da cidade e do templo em tempos difíceis. Então, a primeira etapa, que seria 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 49 anos. Então, seria esses 49 anos, esse período de edificar Jerusalém, de reedificar, tá, os muros, e que você encontra tudo isso começando no livro de Neemias.
passando pelo livro de Esdras, também Esdras, Neemias, são eles, os restauradores são Zorobabel, Esdras e Neemias, que vão estar restaurando Jerusalém. A segunda etapa são de 62 semanas, ou seja, 7 vezes 62, igual 434 anos, que terminaria com a morte do ungido, Cristo, e a destruição do templo. E na verdade, a destruição novamente do templo, porque as primeiras semanas, 7 semanas, de 49 anos, eles estavam reedificando novamente o templo, que Nabucodonosor havia destruído, tá? Quando levou Judá para o cativeiro. Agora, a profecia diz que eles estariam voltando, assim que o decreto fosse assinado, e eles estariam edificando novamente a cidade, o templo, novamente. E nesse transcurso dessas 62 semanas, se você somar, nós vamos fazer a conta aqui, as 62 mais as 7, daria 69. Então, no final das 69 semanas, Cristo, o ungido, seria então tirado e o templo seria destruído. Vamos prosseguir. E a última semana, ou seja, a realização final das 70 semanas de ano, mais 7 anos. Então, como eu disse, nós temos aqui, nessa consumação total, está faltando a última semana da profecia, ou seja, 7 anos, essa é a chamada 7 anos de tribulação. Se você vai conseguir entender tudo isso, e como eu disse, na revista está tudo detalhado, né? Por quê? O anjo, ele diz, são 70 semanas que está determinado. A primeira etapa, 7 semanas, 49 anos, para reconstruir Jerusalém. Depois, mais 62 semanas, em tempos difíceis, guerras e etc. E no final dessas 62 semanas, o ungido será morto, e o templo será destruído de novo. E tudo isso aconteceu. Jesus, ele nasceu no final da cronologia das 69 semanas, ele morreu, no ano 70, há aí uma dificuldade depois da profecia, tá? No ano 70, o templo de Jerusalém foi novamente destruído, está na história, para todos conhecer, tá? Então, cumpriu estas 69 semanas. Então, vamos entrar agora na 70ª semana, que é a última semana. Só que os eventos, vamos ver aqui, o inesperado, a igreja, das 70 semanas da profecia, 69 já se cumpriram, restando apenas a última. Esse período de suspensão para cumprir a última semana da profecia é chamado de parêntese, tempo da igreja, tempo da graça. Qual é a explicação? Tudo veio acontecendo cronologicamente, dentro da revelação que o anjo deu para Daniel. Jerusalém foi restaurada, o muro, você encontra isso registrado na Bíblia, na história, tá? Cristo nasceu, Cristo morreu, foi retirado, o templo foi destruído, só que essa última parte da última semana não aconteceu. Está suspensa. E os estudiosos, o que eles dizem? E isso foi o inesperado, que foi o surgimento da igreja. A igreja, ela foi algo assim, a Bíblia nos revela isso, que ninguém sabia que iria acontecer. Ninguém imaginava. E quando Jesus vem, ele então estabelece a igreja, e a igreja agora assume uma dimensão escatológica, assume agora um papel que Israel deixou de cumprir, tá? E a conclusão dessa 70ª semana, ela é empurrada então para frente. Ela não aconteceu, porque os estudiosos costumam dizer, o relógio de Israel está parado, enquanto a igreja trabalha. A igreja hoje está nesse período chamado período da graça, período da igreja, o parêntese,
para poder disseminar o evangelho, né? Para poder fazer o papel o qual Israel não fez, que era anunciar para as nações. Na verdade, Israel ele não seria aquele que iria anunciar, mas ele seria aquele que seria o exemplo. As nações iriam olhar para Israel e ver o Deus que eles serviam e iriam desejar fazer parte deles. A igreja já recebe uma mensagem diferente. A igreja é o ide. Israel era para olhar. Israel, ele era para ser uma nação de contrastes entre as nações. Mas eles não fizeram. O que eles fizeram? Eles sucumbiram na idolatria. Ao invés deles serem uma nação de contraste para as outras nações, para que as outras nações então tivessem desejo e vontade de conhecer o Deus de Israel, eles absorveram a idolatria dos povos ali à volta. Por isso então, quando Jesus veio, Jesus estabelece a igreja. A igreja hoje, ela tem sobre sua responsabilidade o papel de alcançar as nações. Por isso que Jesus, nós estamos trabalhando aí no ID, é exatamente por isso. A igreja está nesse período e a igreja tem a chamada mensagem escatológica de Cristo. A igreja, ela anuncia, olha, Cristo veio, não é o que nós vamos fazer na ceia? Cristo veio, mas ele está anunciando que ele vai voltar. E quando ele voltar, o que vai acontecer? Aí, esta última semana aqui, ela é a última semana que está no Apocalipse. Os estudiosos, né, que seguem essa linha, entendem, e nós vamos caminhar por essa linha, que esta última semana que está parada, que está suspensa, ela irá retomar o seu andamento assim que a igreja for tirada. Então, quando a igreja for arrebatada, o relógio de Deus, com relação ao fim dos tempos, começa a rodar novamente. A igreja é arrebatada e o relógio começa. Então, a 70ª semana começa então a ser desenrolada. E a primeira coisa que vai acontecer com o desenrolar da 70ª semana, a igreja já foi arrebatada, será a manifestação do anticristo. Por isso que assim que o anticristo se manifestar, começará então aquilo que nós já conhecemos muito dentro da igreja, 3 anos e meio de paz, de uma falsa paz, e depois mais 3 anos e meio de perseguição do anticristo. E no final disso, então, é que Cristo vai vir, e isso é o próximo capítulo aqui que nós vamos ler. Vamos ver aqui então, primeiro o verso 24. Que o anjo está dizendo: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Ele vai anunciar essas 6 coisas aqui, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, essas questões aqui, elas não aconteceram cabalmente ainda. Por quê? Porque não deu fim ao pecado total. Isso vai acontecer quando Cristo vier, tá, na segunda vinda, estabelecer então o milênio, e depois do milênio então, a vida eterna, ou o período eterno, não terá pecado mais. Então essas coisas aqui, que o anjo anuncia no versículo 24, não aconteceram. Temos então uma visão geral dos eventos que deveriam acontecer. São 6 coisas relatadas, desde acabar com a transgressão até ungir o Santíssimo. Esses 6 pontos do verso 24 são eventos que vão se cumprir na 70ª semana. O verso 25, o anjo vai explicar agora para Daniel a divisão das semanas e como será o cumprimento da profecia, as 2 primeiras divisões. Então veja que a coisa é tão complicada que nem Daniel conseguiu entender. E o anjo vai dizer para ele: preste atenção, eu vou te explicar. E o anjo começa a explicar. Começa com a assinatura
do decreto para reconstruir Jerusalém. 7 semanas. Depois, mais 62 semanas, até o ungido. 7 mais 62 igual 69. Esses acontecimentos aqui estão inclusos dentro das 69 semanas. Essa matemática aqui, eu coloquei bem específico aí na revista, vocês têm que ler bastante vezes, repetir bastantes vezes, para conseguir memorizar os eventos que estão dentro de cada uma. Por exemplo, os eventos que estão dentro das 7 semanas. Depois, quais são os eventos que estão dentro das 62 semanas. E que, juntando as 7 mais as 62, nós vamos ter as 69. E aí você sempre lembrar que está faltando uma. Por quê? Porque a profecia diz respeito a 70. Falta uma. Essa uma é o mistério. Essa uma está para frente. E por que não aconteceu? Como eu já disse, porque abriu-se um parênteses, algo que está no projeto de Deus, que estava, no projeto de Deus, estabelecimento da igreja. No verso 25, ele continua: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ela quem, Jerusalém. Aonde está registrado o decreto? Eu coloquei aí, está em Neemias, o decreto que iria ser assinado, para começar a rodar a primeira semana, e está lá, Neemias 2, 7 e 8. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então você vai encontrar isso que que o anjo está dizendo para Daniel: olha, quando o decreto for assinado, começa então as primeiras 7 semanas. E esse registro está em Neemias, capítulo 2, versículo 7 e 8. Tá? O verso 26, o anjo dá mais, então, detalhes do período das 62 semanas, que é morte do ungido e sua retirada da terra, destruição novamente da cidade de Jerusalém e do templo, e que isso nós já sabemos, a morte do ungido, morte de Jesus. Nesse período das 62 semanas, ele diz: olha, o ungido virá, e ele será morto e será retirado. Não foi isso que aconteceu? Jesus veio, fez o sacrifício na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, fez esse sacrifício para poder trazer vida para nós, trazer restauração, e depois ele voltou para o céu. É isso que a profecia está dizendo, depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Segundo também os estudiosos, o templo seria destruído por esse governante que virá. Ele vai aplicar, lembra que eu falei no início, da dupla aplicação ou aplicabilidade da interpretação da profecia. Então, ele vai ser aplicado na destruição do templo do ano 70, depois de Cristo, mas ele vai ser também aplicado para o terceiro templo, que vai ser construído ainda. O terceiro templo com relação ao anticristo. O povo desse governante ou príncipe que virá, o povo foi os romanos, que no ano 70, depois de Cristo, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Aqui então está a revelação desse
desse acontecimento histórico, desse acontecimento na história, né? Passou-se esse desenvolvimento. Na própria Bíblia nós temos o registro da reconstrução dos muros de Jerusalém e da cidade. Só você ler Esdras e Neemias, que você verá isso, né? Daniel está colocado lá depois desses livros. Por quê? Porque o Antigo Testamento, eles não estão colocados cronologicamente os livros. Os livros não seguem uma ordem cronológica, tá? Eles seguiram uma organização que os judeus, na época, quiseram organizar, porque eles não dividem a Bíblia como nós dividimos. Eles têm outro tipo de divisão que a gente pode falar um outro momento, tá? Mas se você observar em Esdras e Neemias, você encontra, então, o cumprimento dessa profecia das 7 primeiras semanas. 7 primeiras semanas. Depois você estuda então a história, tá? Que vai abranger o período chamado interbíblico, os 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você então encontrará nessa história, nesse período, esses outros acontecimentos das 62 semanas, tá? E depois na Bíblia com o nascimento do ungido. O nascimento do ungido e depois a morte, né, a sua retirada. E como eu disse, a 70 semana ou a 70ª semana, ela não se inicia. Por quê? Porque nasce então esse período inesperado chamado igreja. Amém, irmãos? Nós vamos abrir, como o bispo disse para fazer, um período, né, uns 10 minutos de perguntas. Alguém vai pegar o microfone e vai levar você. E nós vamos caminhar. Você vai estudar a revista durante a semana, tá? Quem sabe no próximo domingo esteja um pouco mais claro. Mas deixa eu já te avisar, é assim mesmo que a gente estuda escatologia. Muitas pessoas desistem de estudar escatologia porque falam assim: eu não entendi nada. Então você está no caminho. É desse jeito. Mas quando você começa a ligar um ponto com o outro, você começa então a entender. E as coisas de Deus, a palavra de Deus, irmãos, ela é assim. Ela é um tesouro e que você não encontra na superfície. Você precisa ter paciência, você precisa aprender a ligar uma coisa com a outra, ok? Então, para terminar, aqui 7 semanas, mais 62, 69 semanas de anos, 69 vezes 7, 483 anos. Vimos os relatos das 69 semanas, restando, portanto, mais uma semana de 7 anos, para completar a 70ª semana da profecia. Daniel, no verso 9, ele diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está determinado. Esse acontecimento aqui, ó, é o acontecimento, ou são os acontecimentos da 70ª semana. E que ele vai ter início, como eu já disse, com o arrebatamento da igreja antes, e então a manifestação do anticristo, para que esses eventos aqui possa ter início, né? No meio da semana, ou seja, ele vai, nessa última semana, ele vai fazer um concerto, ele vai fazer um acordo com Israel, e no meio da semana ele quebra esse acordo, e ele vai dar fim ao sacrifício, porque o terceiro templo já terá sido construído, tá? Terá sido construído, e ele vai dar fim ao sacrifício, e numa ala do templo será colocado um sacrilégio. O próprio Jesus, ele relata isso também no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, né? E esse sacrilégio em uma ala terrível, segundo alguns, é uma imagem da besta, uma imagem do anticristo, né? Ou da besta mesmo, que será colocado em uma sala, e ele irá chamar a adoração para ele. Então, nesse momento, cairá, então, aí, abrirá os olhos, cairá as escamas de Israel, ele enxergará, então, que essa pessoa é o anticristo, e os 3 anos e meio de paz acabam, e começa, então, os 3 anos e meio de perseguição. E aí são
os eventos de Apocalipse, né? Os eventos dessa última semana não se cumpriram ainda. Todos os eventos das 69 semanas se cumpriram no tempo e na história, até a destruição do templo. Essa última semana é um período de mistério. Com muitos ele fará então uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Ok? Nós vamos parar aqui, deu 40 minutos, para que você faça a sua pergunta, se você tiver, e nós passarmos então para a ceia, né? Para dar continuidade desse culto nesta manhã. E domingo que vem nós vamos continuar nesse ponto que nós paramos. Você pode ler a sua revista. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? O pastor Célio vai aí, a você. Nada? Esclareceu tudo? Ou não esclareceu nada? Ali, ó, pastor Célio. Som no microfone. Som. Quem levantou a mão, por favor? Acho que não precisa segurar. O senhor falou do cumprimento das 69 semanas e ficou faltando uma semana para se cumprir. E aí teve um parênteses nesse tempo chamado Tempo da Graça. Queria saber se tem alguma passagem específica que diz sobre esse tempo da graça, sobre esse parênteses que está tendo aí, né, entre o cumprimento. Tem sim, tem. O apóstolo Paulo, nós vamos estudar isso nas próximas lições, mas o apóstolo Paulo, quando você lê Gálatas, ele vai dizer assim, ó, chegando a, como é que é a palavra que ele usa lá? Chegando o cumprimento de todas as coisas, foi revelado Cristo. Depois em Efésio, ele vai dizer assim, que a igreja era o grande mistério em Cristo que estava oculto no plano de Deus. Então nós temos vários textos no Novo Testamento, principalmente na teologia de Paulo, explicando isso, porque Paulo ele foi usado como o grande judeu que ele era, conhecedor do Antigo Testamento, para poder explicar para os judeus essa transição, esse acontecimento, né? Os judeus, por exemplo, eles rejeitaram o Cristo, que eles interpretavam o Antigo Testamento, dizendo assim, não, ele vai vir, vai botar fim aqui ao domínio romano, e vai estabelecer o reino dele, e nós vamos governar, e acabou. Só que não foi assim. Então, quando Cristo aparece para Paulo, revelando que ele é aquele Cristo prometido, então Paulo ele vai conseguir trazer esse entendimento, fazer essa transição. E Paulo ele vai explicar nas suas cartas, especialmente Gálatas e aos Efésios, esse período da graça, que nós estamos agora, e que ele vai fechar. Bispo, dentro dessa pergunta aí, esse tempo conta? Esse tempo, como assim? Esse tempo da graça, esse ato, esse parênteses, ele é contado como semanas também ou não? Não, ele não é contado. O tempo, muito boa pergunta, o tempo da graça, irmão, é parêntese. Por isso, e nesse período do parêntese, nasce então a chamada teologia da eminência, ou seja, da volta repentina de Jesus para arrebatar a igreja. Então esse período que nós estamos nele, ele não entra nem na 69ª e nem na 70ª semana, está parado. Assim que o relógio soltar a corda novamente, Deus fizer isso, a igreja é tirada e começa a contagem da última semana, que é os últimos 7 anos, que serão os relatos do livro de Apocalipse. Mais alguém? Quem levantou a mão? Parece que eu estou vendo alguém levantar a mão. Ok. Cadê a curiosidade? Tá bom. Então nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos pela atenção. E no domingo que vem, nós vamos estar
dando continuidade. Você fazendo a leitura, qualquer pergunta, qualquer questionamento, dúvida, você me pergunta então no domingo que vem. Hoje nós vamos parar porque nós temos a ceia, tá? Domingo que vem nós teremos um período assim, de uns 10 minutos a mais. Deus abençoe. Obrigado, pastor Célio.